Notícias recentes na mídia e nas redes sociais dizem que caças Su-30 venezuelanos podem ter ultrapassado a fronteira em Roraima. Isso é realmente preocupante, já que o Brasil e Venezuela vivem atualmente uma crise diplomática séria. Até que ponto isso pode ser verdade? Será que não está havendo um exagero nessa história? Os relatos teriam surgido entre moradores da região de Pacaraima, que dizem ter visto 2 caças sobrevoando próximos ao limite da fronteira. A informação foi divulgada por um site independente e especializado em ações militares, sem qualquer vínculo com o governo brasileiro ou com as Forças Armadas. E isso viralizou rapidamente pelas redes sociais. Somando isso ao fato da fronteira do lado venezuelano da região amazônica já estar tomada por militares de Maduro, e mais os problemas diplomáticos que ambos os países vêm contracenando, a tensão é inevitável. E, claro, tem gerado preocupações a respeito da segurança nacional, especialmente na região norte do país. É interessante isso acontecer justo agora, uma vez que os 2 países sempre tiveram boas relações. O que pode ter ocorrido? Para começar, Maduro é oficialmente reconhecido pela ONU como um ditador. Para as organizações das Nações Unidas e para os países aliados a ela, Maduro pode estar cometendo diversos crimes contra seu próprio povo. Até mesmo o governo brasileiro tem observado e não acatado as atitudes de Maduro. O presidente venezuelano chegou a ser recebido por Lula com honras de chefe de Estado em maio de 2023. Por parte de Maduro, naquele encontro, ouvimos que Brasil e Venezuela têm que estar juntos, daqui em diante e para sempre. Houve troca de elogios sobre suas administrações diante de vários jornalistas e o mundo começou então a acreditar que entre os 2 podia haver mesmo algo mais que simpatias ideológicas, mas uma amizade real. Ledo engano. Pois 1 ano e meio depois, agem como se fossem verdadeiros adversários, tanto no campo político como no pessoal. Desde março deste ano, os sinais de distanciamento entre Lula e Maduro começaram a aparecer com mais clareza. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro, respaldado por Lula, expressou oficialmente sua preocupação com o andamento do processo eleitoral na Venezuela. O cenário se complicou quando uma candidata de oposição a Maduro foi desqualificada e outra sequer conseguiu registrar sua candidatura, levando a oposição a buscar outro nome no limite do prazo. Recentemente, a tensão aumentou quando Celso Amorim, assessor especial do presidente para assuntos internacionais, afirmou que houve uma quebra de confiança entre Brasil e Venezuela. O Brasil, que havia sido um dos mediadores de um acordo para garantir eleições livres e diretas no país vizinho, se viu frustrado com o descumprimento desse compromisso. Em resposta, o governo venezuelano convocou seu embaixador de volta a Caracas na quarta-feira, dia 30 de outubro, classificando as declarações brasileiras como intervencionistas e grosseiras. É bom ter em mente que, no campo da diplomacia, o retorno de um embaixador é um gesto claro de descontentamento. E esse movimento sinaliza o quão incômodo é o atual estado das relações entre os 2 países. Bom, os dias se passaram e, como era previsto, Maduro foi reeleito com maioria esmagadora dos votos, tornando-se novamente presidente da Venezuela. No dia 30 de julho, 2 dias após as eleições venezuelanas, Lula pediu a divulgação das atas eleitorais, o que foi proibido pela Suprema Corte da Venezuela em 22 de agosto. A Suprema Corte declarou mais uma vez a vitória de Maduro. E para piorar um pouco mais a situação, no dia 23 de outubro, em Kazan, na Rússia, houve a reunião do BRICS, o grupo composto por 5 das principais economias emergentes do mundo. Inicialmente, o BRICS era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir deste ano de 2024, outros países foram convidados a fazer parte do grupo: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Apesar de não se tratar de um bloco econômico,
O BRICS funciona como um mecanismo de cooperação internacional, sendo inclusive seu próprio banco, o NDB, o Novo Banco de Desenvolvimento. O fato é que Venezuela e Nicarágua não foram convidadas para o evento e por pedido do próprio presidente Lula. Sua justificativa? Tratam-se de duas ditaduras latino-americanas das quais o governo brasileiro tem procurado se afastar nos últimos anos. Até Cuba e Bolívia foram chamadas para a reunião. Evidentemente que Maduro não gostou nada disso. O governo venezuelano atacou o brasileiro, dizendo que o veto era uma agressão inexplicável e que Lula estava agindo como o governo anterior, além de ter cobrado do presidente brasileiro uma explicação pública a respeito do episódio. Mesmo assim, para a surpresa geral, Maduro compareceu à reunião, uma vez que foi convidado pela Rússia, que, claro, está pensando em aumentar o rol de países para que possa aumentar o bloco, não é não? Mas usou uma justificativa mais óbvia, um esforço político para reverter o azedume criado entre os dois países. Entre prós e contras, ainda não se sabe se a vontade de Maduro será satisfeita em relação à Venezuela pertencer ao BRICS. A cúpula decidiu que não iria divulgar os nomes dos novos países por enquanto, pois precisam avaliar melhor certas prerrogativas. Mas enquanto a legitimidade do novo governo de Maduro estiver na pauta, muito dificilmente a Venezuela conseguirá um avanço nesse sentido. As tensões só aumentaram, especialmente no final de outubro, quando Maduro chamou de volta o seu embaixador, Manuel Vadel. Quanto ao fato de caças venezuelanos terem sido vistos por pessoas em Roraima, além de não ser a primeira vez que isso vem a público, não se trata de nenhuma invasão ou prerrogativa para um conflito armado, segundo a própria Marinha do Brasil. Além do mais, essa última alegação se trata de fato do ano 2019, assim como também já aconteceu em 2016. O fato é que, justamente no momento de crise diplomática entre os dois países, imagens antigas e já comprovadamente falsas voltaram a circular, tentando afirmar algo que não está acontecendo. Seja quem for o responsável pela divulgação desse tipo de informação, essa é uma atitude insana, uma vez que pode aumentar o nível de desconfiança entre os dois governos ainda mais e gerar uma crise potencialmente incorrigível. Mas na hipótese de haver um conflito entre os dois países, o que poderíamos esperar? Em um cenário hipotético de um conflito militar entre Brasil e Venezuela, hipotético, vários aspectos entrariam em jogo, incluindo o tamanho das Forças Armadas, a tecnologia disponível, os recursos econômicos e as alianças regionais e globais de cada país. O Brasil tem um efetivo militar bem maior, com aproximadamente 360 mil militares ativos nas três forças, Exército, Marinha e Força Aérea, enquanto a Venezuela possui cerca de 115 mil soldados. Esse número é significativo e daria ao Brasil uma vantagem em termos de presença militar. Tratando-se de equipamentos e armamentos, o Brasil possui um arsenal mais moderno, embora ambos os países tenham limitações na aquisição de tecnologias de ponta. O Brasil investiu em caças suecos Gripen, que são superiores aos jatos de combate Sukhoi Su-30 da Venezuela, embora a quantidade de caças ainda seja limitada. Ambos os países operam veículos blindados, mas o Brasil tem vantagem com tanques Leopard 1A5 e sistemas de artilharia mais variados. E a Marinha brasileira também é significativamente mais robusta, contando com fragatas, submarinos e uma ampla capacidade de patrulha, especialmente em áreas costeiras. A Venezuela tem uma marinha muito menor, com embarcações mais leves e sem submarinos, o que limita suas operações navais. O Brasil, com uma economia muito maior e mais diversificada, teria a maior capacidade de financiar uma operação militar prolongada. A economia venezuelana está fragilizada por sanções e crises internas, o que dificultaria sustentar um conflito militar por tempo prolongado. A logística seria um fator chave.
A Venezuela enfrentaria dificuldades em abastecer uma campanha militar extensa, principalmente em território estrangeiro. O Brasil, por ser um país de maior extensão territorial e com mais infraestrutura logística, estaria em uma posição de vantagem. Caso a Venezuela atacasse o Brasil, provavelmente tentaria excursões pontuais em áreas fronteiriças da Amazônia, onde a presença militar do Brasil é mais limitada e a região é de difícil acesso. O Brasil, por sua vez, tenderia a focar na defesa do território e a lançar contra-ataques aéreos ou terrestres, se necessário. O domínio do espaço aéreo, aliás, seria uma prioridade. E o Brasil possui uma vantagem com a frota de caças Gripen, ainda que não sejam numerosas, e com sistemas de radar avançados, que permitiriam identificar e responder a ataques aéreos de forma mais eficiente. Além do mais, a Força Naval Brasileira permitiria bloquear qualquer tentativa venezuelana de impor uma presença militar nas águas costeiras brasileiras, além de garantir que as operações portuárias não sejam afetadas. Em relação a alianças de apoio internacional, o Brasil é membro da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, uma aliança que poderia envolver outros países sul-americanos na questão amazônica. É provável que países vizinhos apoiassem o Brasil, tanto na proximidade geográfica quanto por laços diplomáticos. Com o recente distanciamento entre Brasil e Venezuela e a oposição norte-americana a Maduro, o Brasil poderia obter apoio logístico e até armamentos de aliados ocidentais, caso o conflito se prolongasse. A Venezuela, por sua vez, poderia contar com apoio indireto de aliados como Rússia ou China, mas é improvável que esses países se envolvessem diretamente em um conflito regional contra o Brasil, graças ao BRICS. Se a Venezuela iniciasse uma ação militar contra o Brasil, a reação brasileira provavelmente neutralizaria as forças venezuelanas rapidamente, devido à superioridade numérica e à infraestrutura militar. É mais provável que o conflito fosse limitado a confrontos localizados, com o Brasil defendendo efetivamente suas fronteiras e repelindo ataques. A posição do Brasil como potência regional, o poder de suas forças armadas e a ampla capacidade de dissuasão reduziriam as chances de qualquer operação de sucesso por parte da Venezuela. É por essas e outras que não devemos nos preocupar com um ataque deliberado por parte da Venezuela, a não ser que algum general de lá tenha um surto e resolva fazer algo por conta própria. Maduro pode ter seus problemas pessoais com o governo brasileiro, mas não poria tudo a perder, provocando o Brasil militarmente. Ou você acha aí que ele teria essa coragem toda? Deixa aí nos comentários.